Imagine que você está caminhando em sua propriedade, o sol ainda forte no fim da tarde, quando algo inesperado acontece. De repente, um peso esmagador o derruba no chão. Antes mesmo de entender o que está acontecendo, suas costelas rangem sob a pressão, e o hálito quente de um predador paira sobre seu rosto. Você sabe que, nos próximos segundos, sua vida será decidida. Mas então, algo interrompe o silêncio, latidos furiosos cortam o ar, como se fossem sirenes de alerta. São seus cães, seus companheiros de 5 anos, avançando sem hesitar em direção ao perigo que ameaça arrancar sua garganta. Esse momento, registrado em uma fazenda na África do Sul no dia 23 de julho de 2020, é um daqueles que desafiam a lógica. 10 dogos argentinos enfrentaram um leão africano adulto em seu auge de força. 8 minutos de confronto foram capturados pelas câmeras de segurança, 8 minutos que especialistas em comportamento animal analisaram por meses sem conseguir explicar completamente como aquilo foi possível. 8 minutos que revelam o verdadeiro significado da palavra lealdade. Michael van der Merwe tinha 58 anos e mãos marcadas por décadas de trabalho árduo sob o sol africano. Sua fazenda se estendia por 1.200 hectares de savana seca no norte da África do Sul, uma região onde as cercas que separam a civilização da natureza selvagem são frágeis e facilmente ignoradas pelos predadores quando a fome aperta. Ele não era um homem ingênuo. Cresceu naquela terra e conhecia seus perigos como conhecia as linhas de seu próprio rosto. Já havia perdido animais para leões, leopardos e hienas. Encontrar ovelhas destroçadas ao amanhecer, com as entranhas espalhadas e moscas formando nuvens escuras sobre os restos. Ouvirá os rugidos noturnos, sons que fazem o peito vibrar e despertam um medo ancestral, impossível de ser apagado pela educação ou pela razão. Por isso, 5 anos antes, tomou uma decisão que acabaria salvando sua vida. Investiu em 10 filhotes de dogo argentino, uma raça desenvolvida nas montanhas de Córdoba para caçar pumas e javalis selvagens, animais capazes de despedaçar um homem em segundos. Quando chegaram, eram bolinhas de pelo branco com apenas 8 semanas de vida, tão pequenas que cabiam em suas mãos calejadas. Michael os batizou com nomes de deuses e guerreiros, pois algo em seu instinto lhe dizia que, um dia, precisaria exatamente disso, deuses e guerreiros dispostos a lutar em batalhas impossíveis. Thor era o maior dos filhotes, com olhos azuis que escureceram com o tempo, e uma presença que fazia os outros 9 o seguirem naturalmente. Loki vinha em segundo em tamanho, mas era o mais inteligente, observador e calculista, o estrategista do grupo. Maximus superou todos em peso, chegando a 52 quilos de músculo puro, uma verdadeira máquina de guerra com mandíbulas capazes de quebrar ossos de vaca. Apollo era pura velocidade e reflexos, o primeiro a chegar a qualquer ameaça. Hunter tinha um instinto de caça mais aguçado, capaz de detectar um chacal a 200 metros apenas pelo cheiro. Rex aprendia comandos com uma única repetição, como se tivesse uma inteligência quase humana. Ares vivia para lutar, pura agressividade controlada, o soldado perfeito. Titã suportava a dor como ninguém. Uma vez, enfrentou um babuíno que rasgou seu flanco e não parou de atacar até o primata fugir. Atlas era a resistência pura, capaz de correr 40 quilômetros sem demonstrar cansaço. E por fim, havia Hera, a única fêmea do grupo, mas tão feroz que os 9 machos a respeitavam como igual, às vezes até com um certo temor. Michael os treinou pessoalmente durante 5 anos. Não para serem apenas cães de guarda, mas verdadeiros soldados. Desde filhotes, foram expostos a situações de perigo controlado. Aprenderam a não temer a dor e entenderam que a matilha era tudo, que jamais deveriam abandonar um irmão caído. Ele os alimentava juntos para que aprendessem a dividir sem brigar e os fazia dormir amontoados, para que seus cheiros se misturassem até se tornarem um só. Quando um se machucava, obrigava os outros a lamberem suas feridas, criando laços que iam além do simples companheirismo canino. Aos 6 meses, enfrentaram chacais sob sua supervisão. Aos 2 anos, caçaram seu primeiro javali em grupo. Aos 18 meses, expulsaram um jovem leopardo que tentará invadir o curral das cabras. Cada vitória fortalecia sua confiança, e cada batalha os unia ainda mais. Quando completaram 5 anos, já não eram apenas cães. Eram uma máquina de guerra de 10 peças,
funcionando em perfeita sincronia, cada um conhecendo seu papel sem precisar de ordens. A tarde do dia 23 de julho começou como qualquer outra. Michael acordou às 5 da manhã, como fazia desde os 12 anos. Tomou café preto e pão duro enquanto conferia a previsão do tempo no celular. O relatório indicava mais uma semana de seca, e suas reservas de água estavam baixas. Talvez precisasse vender parte do gado se a situação não melhorasse. Passou a manhã consertando o motor de sua velha caminhonete, um trabalho árduo sob um sol que transformava o metal em chapas incandescentes. No almoço, comeu carne seca e mais café. Sua esposa, Margarete, fora à cidade comprar suprimentos e só voltaria à noite. Ele estava sozinho nas 1.200 hectares, acompanhado apenas de seus animais e dos 10 guardiões brancos que descansavam à sombra de uma grande acácia, perto da casa. Às 5h40 da tarde, decidiu inspecionar a cerca do setor leste. Era uma rotina. A cada 2 dias, percorria o perímetro de diferentes áreas da propriedade, procurando danos, pontos onde animais selvagens pudessem estar tentando entrar ou árvores caídas sobre o arame. O setor leste fazia divisa com uma reserva natural, uma extensão de 50.000 hectares de África selvagem, onde leões, elefantes, búfalos e todo tipo de predadores vagavam livremente. A cerca era sua única proteção real, e ele a verificava com cuidado religioso. Calçou suas botas de trabalho gastas, pegou a mochila com ferramentas básicas, alicate, martelo, um rolo de arame de reposição, e assobiou para chamar os cães. Eles apareceram na mesma hora, como sempre, abanando o rabo, prontos para a aventura que quebraria a monotonia de vigiar cabras o dia todo. Começaram a caminhar em direção ao oeste enquanto o sol começava a se pôr. A temperatura havia caído dos 42 graus do meio-dia para uns 26 mais suportáveis. O céu se tingia de um laranja intenso, típico da África, tão vibrante que parecia irreal. Os cães corriam à frente, explorando arbustos, latindo para pássaros que levantavam um voo, comportando-se como o que eram, animais felizes, aproveitando o exercício depois de horas de descanso. Segundo, entendeu que não era um pesadelo. Era real. E estava prestes a morrer. O hálito quente de Scar atingiu seu rosto como uma lâmina de ar podre, misturando o cheiro de carne em decomposição com o suor azedo do medo. Os dentes do leão brilhavam à luz do crepúsculo, cada canino afiado como uma adaga, capaz de rasgar músculos e esmagar ossos com um único golpe. Michael sentiu o peso esmagador da pata sobre seu peito, cada respiração se tornando um esforço agonizante. As costelas rangiam sob a pressão, ameaçando ceder a qualquer momento. O mundo ao redor parecia ter parado, o vento cessou, os pássaros silenciavam, até mesmo o latido distante dos cães parecia abafado, como se a natureza inteira prendesse a respiração diante da cena. Então, veio o som. Um rosnado gutural, tão profundo que vibrou no chão sob suas costas. Não era o leão. Era Thor. O primeiro a reagir, o primeiro a atacar. Com um salto que parecia desafiar a gravidade, o dog alemão lançou-se contra o flanco de Scar, os dentes afiados cravando-se na carne espessa do ombro do felino. O impacto fez o leão recuar por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Michael sentisse o peso aliviar um pouco sobre seu peito. Mas Scar não era um adversário comum. Com um movimento violento da cabeça, sacudiu Thor como se fosse um boneco de pano, arremessando-o a 3 metros de distância. O cão caiu com um baque surdo, mas se levantou quase instantaneamente, o pelo branco manchado de sangue, os olhos injetados de uma fúria primitiva. Não estava sozinho. Zeus e Vanalfrente já avançavam, seguidos pelos outros 7. Os 10 cães formaram uma barreira viva entre Michael e o predador, os corpos tensionados, os dentes à mostra, os rosnados ecoando como trovões em miniatura. Scar hesitou. Não por medo, mas por cálculo. Um leão solitário pode enfrentar 1 ou 2 cães grandes, talvez até 3. Mas 10? 10 cães treinados, trabalhando em uníssono, com a ferocidade de uma matilha de lobos? Era uma equação diferente. Seu instinto de sobrevivência, ainda que enfraquecido pela fome, sussurrava que aquela não era uma luta que ele pudesse vencer. Mas a fome falava mais alto.
Com um rugido que fez a terra tremer, Scar avançou novamente. Desta vez, não em direção a Michael, mas contra a parede de cães que o separava de sua presa. Os dogs não recuaram. Thor e Zeus foram os primeiros a se chocar contra ele, os corpos colidindo com um estalo de ossos e músculos. Scar golpeou com a pata, as garras rasgando o ar, mas os cães eram rápidos, esquivando-se com uma agilidade que desmentia seu tamanho. Um deles, não tão ágil, recebeu um golpe no flanco e foi arremessado para o lado, uivando de dor. Os outros, porém, não recuaram. Latidos, rosnados e o som de dentes batendo preenchiam o ar, uma sinfonia caótica de violência. Michael, ainda atordoado no chão, conseguiu se arrastar para trás, os dedos cravando-se na terra seca enquanto tentava se afastar. Cada movimento era uma agonia, mas o instinto de sobrevivência o impulsionava. Seus olhos buscavam desesperadamente algo, qualquer coisa que pudesse usar como arma. O martelo na mochila estava fora de alcance, mas a poucos metros, meio enterrado na terra, viu o cabo de uma pá enferrujada. Não era muito, mas era melhor do que nada. Com um esforço sobre-humano, esticou o braço e agarrou o metal frio, sentindo o peso reconfortante da ferramenta em sua mão. Enquanto isso, a batalha continuava. Scar, apesar de sua força, começava a mostrar sinais de cansaço. Os cães o cercavam, mordendo suas patas, saltando sobre seu dorso, forçando-o a girar constantemente para se defender. Cada investida dos dogs o desgastava um pouco mais, cada mordida arrancava um pedaço de sua energia. Mas o leão não desistia. Com um último esforço, reuniu suas forças e lançou-se contra Thor, os dentes buscando a garganta do cão. Thor desviou no último segundo, mas não foi rápido o suficiente. As presas de Scar se fecharam em seu ombro, e o cão soltou um uivo de dor que cortou o ar como uma faca. Foi o momento que Michael precisava. Com a pá erguida acima da cabeça, avançou cambaleante em direção ao leão. Não havia estratégia, não havia técnica. Havia apenas o desespero de um homem lutando pela própria vida. A lâmina enferrujada desceu com toda a força que ele ainda tinha, atingindo Scar na lateral do pescoço. O impacto foi surpreendentemente forte, arrancando um rugido de dor do felino. O leão soltou Thor e girou, os olhos dourados agora fixos em Michael com uma fúria renovada. Mas era tarde demais. Os cães, vendo sua chance, atacaram em uníssono. Zeus mordeu a pata traseira de Scar, Vanalfrente cravou os dentes em sua cauda, enquanto os outros se lançavam contra suas costas, arrastando-o para o chão. Scar rugiu, debatendo-se, mas a matilha era implacável. Cada movimento do leão era respondido com uma nova investida, cada tentativa de se levantar era frustrada por um novo ataque. Michael, exausto, caiu de joelhos, a pá ainda firme em sua mão. Observava a cena com uma mistura de horror e alívio, sabendo que, se os cães falhassem, ele estaria morto em segundos. Mas eles não falharam. Pouco a pouco, o leão foi sendo dominado, seus rugidos se transformando em grunhidos de dor, seus movimentos se tornando mais lentos, mais fracos. Até que, finalmente, Scar desistiu. Com um último olhar de ódio para Michael, o leão se virou e fugiu, desaparecendo entre os arbustos tão rapidamente quanto havia surgido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os cães, ofegantes, se reuniram ao redor de Michael, alguns mancando, outros com ferimentos visíveis, mas todos vivos. Thor, apesar do ombro ensanguentado, aproximou-se e encostou o focinho na mão de seu dono, como se dissesse, estamos aqui. Você está seguro. Michael, ainda tremendo, passou a mão pelo pelo sujo de sangue do cão, os olhos marejados. Sabia que aquela noite seria lembrada para sempre. Não apenas pelo terror, mas pela lealdade inabalável daqueles 10 animais que haviam arriscado suas vidas para salvá-lo. E, acima de tudo, pela certeza de que, naquele canto remoto da África, onde o perigo espreitava cada sombra, ele não estava sozinho. E, pela primeira vez, Scar sentiu o peso da derrota. Michael, ainda escondido atrás do tronco da cássia, mal conseguia respirar. Cada movimento dos cães era uma faca em seu peito. Sabia que, se saísse dali, poderia distraí-los, dar ao leão uma chance de contra-atacar.
Mas também sabia que, se o fizesse, trairia tudo que aqueles animais representavam. Eles não haviam hesitado. Não haviam calculado riscos. Haviam se lançado na escuridão, na morte certa, por ele. Como poderia fazer menos? Scar, agora de lado, tentava se erguer, mas a pata traseira esquerda não respondia. O tendão de Aquiles, partido por Zeus, pendia como um fio solto. O leão rugiu de novo, mas o som era diferente, menos um grito de guerra, mais um uivo de dor. Maximus apertava seu pescoço com uma força que fazia os vasos sanguíneos estalarem sob a pele grossa. Apolo e Titã, ensanguentados mas incansáveis, rasgavam seu ventre com mordidas precisas, buscando as entranhas. Hera, ágil como um fantasma, dançava entre as patas do felino, mordendo e recuando, deixando pequenos cortes que, somados, enfraqueciam o monstro. Thor, o líder, não tirava os olhos de Scar. Havia algo quase humano naqueles olhos, uma determinação fria, calculada. Ele não atacava mais com fúria cega. Agora, esperava. Observava. E quando Scar, em um último esforço, ergueu a pata dianteira para golpear Maximus, Thor avançou. Não para morder, não para rasgar. Ele saltou sobre o focinho do leão, as mandíbulas se fechando em torno do lábio superior, puxando com toda a força que lhe restava. Scar uivou, um som agudo, animalesco, e tentou sacudir a cabeça, mas Thor não soltou. Era como se soubesse que aquele era o golpe final. O leão cambaleou. Seus olhos, antes flamejantes, agora estavam vidrados. A pressão no pescoço, as mordidas no ventre, a pata inútil, tudo se somava. Ele tentou se levantar uma última vez, mas as patas dianteiras falharam. Caiu de joelhos, o corpo tremendo, a respiração entrecortada. Os cães não pararam. Não até que o último suspiro deixasse aquele peito imenso. Quando finalmente recuaram, estavam exaustos. Alguns mancavam. Outros sangravam de feridas profundas. Rex, que havia sido arremessado contra o chão, ergueu-se devagar, o corpo todo dolorido. Ares não se moveu. Seu pescoço estava quebrado, os olhos abertos, fixos no céu noturno. Michael, ao ver aquilo, sentiu algo se partir dentro de si. Caiu de joelhos, as mãos trêmulas estendidas para o corpo imóvel do cão. Thor se aproximou e encostou o focinho no ombro de Michael, como se dissesse, nós vencemos. Mas não sem perdas. A savana, antes cheia de rugidos e latidos, agora estava em silêncio. Apenas o vento sussurrava entre as árvores, carregando o cheiro de sangue e terra revolvida. Michael olhou para os 9 cães que restavam, 9 guerreiros feridos, mas vivos. E então, para o corpo de Scar, imóvel sob o luar. Não havia triunfo. Não havia alívio. Apenas uma pergunta que ecoava em sua mente, sem resposta: valeu a pena? Os cães se agruparam ao seu redor, alguns lambendo suas mãos, outros encostando os corpos contra suas pernas. Eles não entendiam a pergunta. Para eles, não havia dúvida. Michael era deles. E eles eram dele. Até o fim. O momento exato em que o leão surgiu das sombras, seu corpo dourado movendo-se como uma sombra viva entre os arbustos. Mostravam os cães, antes imóveis em alerta, transformando-se em uma tempestade de latidos e dentes e 10 relâmpagos brancos lançando-se contra a fera. E, acima de tudo, mostravam Michael, o homem no centro do caos, tentando desesperadamente alcançar seus animais enquanto o leão o derrubava com um golpe de pata. As imagens não tinham som, mas dava para sentir o rugido. Dava para ver a luta corpo a corpo, os cães agarrando-se ao leão como se fossem uma única criatura, uma força da natureza movida por algo mais profundo que instinto. Quando Scar finalmente caiu, quando os corpos dos cães se amontoaram ao redor de Michael como um escudo vivo, mesmo através daquela resolução baixa, era impossível não entender, aquilo não fora uma batalha. Fora um sacrifício. O vídeo se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, tinha milhões de visualizações. Jornalistas começaram a aparecer na fazenda, primeiro um repórter local, depois equipes de canais nacionais, até mesmo correspondentes internacionais.
Todos queriam a mesma coisa, a história por trás daqueles 9 cães que haviam enfrentado o rei da savana e vencido. Michael, ainda com as costelas enfaixadas e o rosto marcado por arranhões, dava entrevistas curtas, sempre com a voz rouca. Ele não falava de heroísmo. Não falava de coragem. Falava de lealdade. Eles não pensaram 2 vezes, dizia, enquanto os cães, agora com os curativos visíveis sob o pelo raspado, se encostavam em suas pernas. Não calcularam as chances. Não pesaram riscos. Apenas agiram. Os veterinários confirmaram o que todos já sabiam: nenhum daqueles cães deveria ter sobrevivido. As lesões de Thor, a hemorragia de Maximus, o traumatismo craniano de Titã, cada uma delas, isoladamente, seria suficiente para matar um animal. Mas eles haviam lutado juntos. E, mais do que isso, haviam lutado por algo. Não por comida. Não por território. Por ele. Por Michael. A clínica veterinária, que antes tratava principalmente de vacas e gatos de estimação, virou um ponto de peregrinação. Doações começaram a chegar, dinheiro, suprimentos médicos, até mesmo ofertas de lares temporários para os cães durante a recuperação. Uma empresa de ração para animais enviou 1 tonelada de comida premium. Uma ONG de proteção animal se ofereceu para cobrir todos os custos médicos. Mas a maior surpresa veio de um lugar inesperado, a reserva natural vizinha. O diretor da reserva, um biólogo chamado Elias Manji, apareceu na clínica no 3º dia. Ele entrou com um envelope na mão e uma expressão que misturava respeito e incredulidade. Eu vi o vídeo, disse, olhando para os cães, que agora se levantavam com dificuldade, mas já moviam as caudas ao ouvir sua voz. E eu li os relatórios veterinários. O que aqueles animais fizeram não tem precedentes. Michael franziu o senho. Eles só fizeram o que qualquer cão faria por seu dono. Não, Elias balançou a cabeça. Cães protegem seus donos, sim. Mas 9 cães, contra um leão macho adulto, em seu próprio território. Isso não é proteção. Isso é, ele procurou a palavra certa, uma aliança. Uma manada. Ele abriu o envelope e estendeu um documento. A reserva quer oferecer a vocês um lugar. Um santuário. Um espaço onde os cães possam se recuperar, correr, viver sem ameaças. E onde você, Michael, possa trabalhar conosco, se quiser. Como guardião. Como parte da equipe. Margarete, que estava ao lado do marido, segurou sua mão. Michael olhou para os cães, Thor mancando, Ares com o curativo na cabeça, Apolo ainda com os pontos no flanco. Eles haviam perdido Ares na batalha. Haviam quase perdido todos. Mas ali estavam, vivos. Resilientes. Eu não posso deixar a fazenda, disse, finalmente. Ela é nossa casa. Elias assentiu. Nós entendemos. Mas o convite está de pé. Para quando vocês quiserem. E a outra coisa. Ele tirou uma foto do envelope. Era uma imagem aérea da reserva, com uma área cercada em vermelho. Este pedaço de terra, bem na fronteira entre a reserva e sua propriedade, é onde o leão foi encontrado. Nós queremos transformá-lo em um memorial. Não para o leão. Para eles. Michael pegou a foto. Naquele ponto exato, sob o sol da savana, 9 cães haviam escrito uma história que ninguém jamais esqueceria. Uma história de amor. De sacrifício. De uma lealdade que desafiava a própria morte. Como vocês vão chamar? Perguntou Margarete, com a voz embargada. Elias sorriu. O campo dos 9. O vídeo do ataque do leão mostrava os 10 cães avançando sem hesitação. Capturava a batalha que durou 8 minutos, mas que pareceu uma eternidade. Nas primeiras semanas, o registro foi assistido 20 milhões de vezes. Especialistas em comportamento animal de todo o mundo procuraram Michael, pedindo para estudar o caso. Universidades queriam produzir documentários. Empresas de alimentos para cães ofereceram fortunas para usar a história em suas campanhas. Mas Michael recusou tudo. Não queria fama, não queria dinheiro.
Queria apenas que seus cães vivessem o resto de seus dias em paz, depois do que haviam feito. Enterrou Ares sob a grande acácia, perto da casa, com uma lápide de granito onde se lia apenas, um irmão que nunca recuou. Plantou flores ao redor, que Margarete cuidava todos os dias. Os outros 9 visitavam o túmulo todas as manhãs, um ritual que surgiu espontaneamente e se manteve por anos. Sentavam-se em semicírculo ao redor da pedra durante exatamente 5 minutos. Em silêncio, como se prestassem homenagem ao caído. Depois, levantavam-se e seguiam com o dia. O leão morto foi examinado por biólogos da reserva natural. Confirmaram que se tratava do macho 23, um animal expulso de sua alcateia, desnutrido e desesperado. Disseram a Michael que ele tivera sorte de o ataque ter acontecido quando seus cães estavam por perto, porque um leão faminto que ataca um humano tem 95% de chance de sucesso. Afirmaram que o que os 10 haviam feito era estatisticamente impossível. 10 cães domésticos derrotando um leão macho adulto em combate direto desafiava tudo o que sabiam sobre dinâmicas de predadores. E concluíram que só havia uma explicação possível: os cães não lutavam por território ou comida. Lutavam por amor. E o amor, segundo eles, era mais forte do que milhões de anos de evolução predatória. Michael viveu mais 14 anos depois daquele dia. Morreu em sua cama, aos 72 anos, com Margaret segurando uma de suas mãos e Thor, agora velho e grisalho, mas ainda vigilante, descansando a cabeça na outra. Os 8 cães sobreviventes tiveram vidas longas e felizes na fazenda. O último a partir foi Zeus, que chegou aos 13 anos, uma idade extraordinária para um dogo argentino. Quando morreu, os trabalhadores da fazenda juraram ter ouvido 9 latidos ecoando no vento naquela noite, como se a matilha estivesse se reunindo de novo, em algum lugar além do que os olhos humanos podem alcançar. A história dos 10 dogos que derrotaram um leão se tornou lenda na África do Sul. Pais a contavam aos filhos como exemplo de coragem. Escolas a usavam para ensinar sobre valor e sacrifício. A fazenda virou lugar de peregrinação para amantes de cães do mundo inteiro, que vinham visitar o túmulo de Ares e, mais tarde, os dos outros 9, que se juntaram a eles sob a grande acácia. E se você visitar esse lugar hoje, se parar em silêncio ao entardecer, quando as sombras se alongam e o ar se enche daquele laranja impossível que só existe na África, alguns dizem que ainda é possível ouvi-los. 10 latidos no vento. 10 irmãos correndo juntos pela eternidade. 10 guerreiros que provaram que o verdadeiro amor não conhece medo, não conhece dor, não conhece limites. Conhece apenas uma verdade simples e perfeita: nunca, jamais, se abandona à própria matilha.